do presidente Lula é decorrente de um acidente doméstico que sofreu no dia 19 de outubro. Na época, o presidente levou 5 pontos na região acima da nuca e os exames de imagem não acusaram nenhuma lesão grave. Esse tipo de situação é muito comum nas pessoas idosas, né? Então acima de 60 anos. Naquele primeiro momento, isso não resulta em nenhuma consequência mais importante, só que passado 30, 40, 60 dias, esse paciente pode começar a desenvolver os sintomas relacionados a essa situação. A cirurgia acontece através de um orifício feito no crânio, por onde se introduz o equipamento que suga o sangue coagulado dentro da cabeça. O procedimento, chamado trepanação, geralmente não deixa sequelas, não afeta o cérebro e a recuperação é rápida, segundo os médicos. Nesse momento ele está bem, está se alimentando, está consciente, está normal. Um procedimento relativamente padrão em neurocirurgia, não é uma abertura, uma liberação do crânio importante, com severamente uma cicatrização espontânea dessa abertura, sem necessidade de nenhuma intervenção futura para fechamento. Na segunda-feira, com fortes dores de cabeça, ele foi examinado e teve que ser operado já na madrugada de terça. De acordo com a equipe médica, o hematoma media 3 centímetros. Estava localizado na região entre o lobo frontal e o parietal, em uma das meninges, as membranas que ficam em volta do cérebro. Neste caso, a membrana dura mater, aquela que fica mais ligada ao osso craniano do que ao cérebro. Isso também explica porque ele aumenta de volume com o passar das semanas, porque essa membrana neoformada tem vasos que são delicados, são vasos neoformados, né? Então eles são frágeis, fazendo com que o hematoma vá ganhando volume. Esse aumento de volume comprime o cérebro e aí traz os sintomas. Dor de cabeça, sonolência podem ser sinais de alerta. Segundo os médicos, o aparecimento de coágulos na membrana que reveste o cérebro pode ser considerado até comum entre pacientes idosos e principalmente após quedas. Recentemente, 2 famosos passaram pelo mesmo procedimento a que foi submetido o presidente da República. O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, passou pela cirurgia 2 vezes, em dezembro de 2023 e janeiro deste ano. O apresentador teve que retirar esses coágulos, chamados hematomas subdurais, após sofrer uma queda em casa. Na metade do ano, Tony Ramos também passou pela mesma situação 2 vezes. A diferença é que no caso do ator de 76 anos, não houve registro de queda. Tony Ramos conta que descobriu, após as cirurgias, que foi um vírus que causou esse hematoma intracraniano, o vírus Epstein-Barr. Alguns casos, como por exemplo do ator Tony Ramos, ele pode ter tido concomitantemente aí um trauma e depois na avaliação licórica, que é aquele líquido que a gente tira da espinha, ele tinha uma infecção concomitante, ou ele pode ter tido aí uma angeite do sistema nervoso central, que seria a infecção dos vasos, e aí quando você está com esse vaso infeccionado, ele fica mais fragilizado e com maior chance de sangramento. Os coágulos na cabeça são um mal silencioso e precisam de atenção redobrada. Por isso que a gente tem que estar atento, né? Sabendo da história de um idoso que teve um traumatismo craniano e passado aí algumas semanas, normalmente 1, 2 meses, começa a apresentar esses sintomas, e normalmente esses sintomas eles começam de uma forma abrupta.